Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Capítulo 2. A Igreja do Deus Vivo. As Escrituras usam várias expressões para descrever a Igreja, tais como a Igreja de Deus, Atos capítulo 20, versículo 28, Corpo de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 12, e a Igreja do Deus Vivo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Pertencer à Igreja de Deus é um privilégio único que traz satisfação ao ser humano. É propósito de Deus reunir o povo desde os mais remotos recantos da terra para uni-los em um só corpo, o corpo de Cristo, a Igreja, da qual Ele é a cabeça viva. Todos os que são filhos de Deus em Cristo Jesus são membros desse corpo, e nesse relacionamento eles podem desfrutar comunhão uns com os outros e com o Senhor. A Bíblia usa a palavra igreja em pelo menos dois sentidos, um sentido geral, aplicando-se à igreja em todo o mundo, Mateus capítulo 16, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e um sentido específico, aplicando-se à igreja em uma cidade ou província, como as igrejas em Roma, Romanos capítulo 1 versículo 6 e 7, Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Salônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, Galácia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, Ásia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Síria e Cilícia, Atos capítulo 15, versículo 41. Cristo, como a cabeça da Igreja e seu Senhor, tem profundo amor pelos membros de seu corpo. Ele deve ser glorificado na Igreja, Efésios capítulo 3, versículo 21. Por meio da Igreja, ele torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 10. Dia a dia, ele alimenta a Igreja, Efésios capítulo 5, versículo 29, e seu profundo desejo é fazer dela a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, Efésios capítulo 5, versículo 27. Nenhum muro de separação. Cristo procurou, por preceito e exemplo, ensinar a verdade de que com Deus não devia haver muro de separação entre Israel e as outras nações, João capítulo 4, versículos 4 a 42, capítulo 10, versículo 16, Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. O apóstolo Paulo escreveu: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, Efésios capítulo 3, versículo 6. Tampouco deve haver entre os seguidores de Cristo qualquer preferência de classe social ou nacionalidade ou raça ou cor, pois todos são de um mesmo sangue. Os eleitos de Deus são uma irmandade universal, uma nova humanidade, em Cristo Jesus, Galatas capítulo 3, versículo 28. Cristo veio à Terra com uma mensagem de misericórdia e perdão. Lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus e gentios, negros e brancos, livres e escravos, são ligados em uma irmandade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. O Salvador tem ilimitado amor por cada ser humano. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 225. Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o Criador de todo o ser humano. Todos são de uma família pela criação, e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir toda a parede de separação e abrir todos os compartimentos do templo a fim de que todos possam ter livre acesso a Deus. Em Cristo não há nem judeu nem grego, servo nem livre. Todos são aproximados por seu precioso sangue. Parábolas de Jesus, página 386. Objeto do supremo cuidado de Cristo. Aqueles que foram chamados para a liderança no serviço de Cristo devem cuidar da Igreja de Deus, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, pastorear a Igreja de Deus, Atos capítulo 20, versículo 28, e demonstrar preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28.
Testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Enquanto a todos dirige o convite para irem a ele e serem salvos, comissiona seus anjos para prestar divino auxílio a toda pessoa que a ele se achega com arrependimento e contrição, e, pessoalmente, por meio de seu Espírito Santo, está no meio de sua Igreja. Testemunhos para Ministros, página 15. Como a noiva de Cristo e objeto de seu supremo cuidado, espera-se que a Igreja, em todas as suas funções, represente a ordem e o caráter divinos. Na época atual, a Igreja precisa vestir suas belas vestes Cristo, justiça nossa. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e as trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a Deus e a sua lei fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Deus. Se, em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a Igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrada nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A Igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celestial e os reinos deste mundo, de maneira firme e decidida, uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus despertará a atenção e admiração do mundo, e muitos, pelas boas obras que contemplarem, serão levados a glorificar nosso Pai Celestial. Os que são leais e verdadeiros, são portadores de credenciais do céu e não dos potentados da terra. Todos os homens saberão quem são os escolhidos e fiéis discípulos de Cristo, e os conhecerão quando forem coroados e glorificados como hão de ser os que honrarem a Deus, e a quem Ele honrou, tornando-os possuidores de um peso eterno de glória. Ibidem, página 16, 17. O apóstolo Pedro escreveu: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Completa em Cristo. O Senhor proveu sua Igreja de capacidades e bênçãos, para que apresentasse ao mundo uma imagem da sua própria suficiência, e nele se completasse, como uma contínua representação de outro mundo, eterno, onde há leis mais elevadas que as terrestres. Sua Igreja deve ser um templo construído segundo a semelhança divina, e o anjo arquiteto trouxe do céu a sua vara de ouro para medir, a fim de que cada pedra seja lavrada e ajustada pela medida divina, e polida para brilhar como um emblema do céu, irradiando em todas as direções os refulgentes e luminosos raios do sol da justiça. O Senhor Jesus está provando os corações humanos por meio da concessão de sua misericórdia e graça abundantes. Está efetuando transformações tão admiráveis que Satanás, com toda a sua vanglória de triunfo, com toda a sua confederação para o mal, reunida contra Deus e contra as leis de seu governo, fica a olhá-las como a uma fortaleza, inexpugnável a seus enganos. São para ele um mistério incompreensível. Os anjos de Deus, serafins e querubins, potestades encarregadas de cooperar com as forças humanas, veem, com admiração e alegria, que homens decaídos, que eram filhos da ira, estejam por meio do ensino de Cristo formando o caráter segundo a semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus e desempenharem um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. À sua Igreja deu Cristo amplas possibilidades, para que viesse a receber da sua possessão resgatada e comprada um grande tributo de glórias.
A Igreja, revestida da justiça de Cristo, é sua depositária, na qual as riquezas de sua misericórdia, amor e graça hão de por fim se revelar plenamente na imaculada pureza e perfeição de seu povo. Cristo vê a recompensa de todos os seus sofrimentos, humilhação e amor, e como o suplemento de sua glória, sendo ele o grande centro de que irradia toda glória. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, Ibidem, página 17 a 19. A Igreja está comprometida com os acima citados princípios de unidade espiritual da Igreja de Cristo. Mediante a paz e o poder que a justiça de Cristo traz, a Igreja se compromete a vencer todo o obstáculo que o pecado erigiu entre os seres humanos.